meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Santuário de Adoração Perpétua de Santana, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Uma saudação especial aos que estão aqui conosco para esta hora santa no santuário e também para aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais e pelo sistema de comunicação da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje reunidos aos pés do nosso Senhor, que quis nascer e crescer dentro de uma família, e nós hoje aqui como famílias queremos rezar por aqueles que nos pediram as nossas orações, pelas famílias em dificuldade, que passam por tribulações, por todas as nossas comunidades da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é uma grande família de famílias. Nesta nossa hora santa, reunidos diante de Jesus sacramentado, queremos nos consagrar mais uma vez, entregar nossos filhos, netos, pais, mães, avós e avós, entregar todo o nosso ser para nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos preparar o nosso coração e, em especial, interceder e pedir pelo 10º Encontro Mundial das Famílias. Interceder pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que tanto pede as nossas orações. Coloquemos então diante de Jesus sacramentado todas as nossas intenções e vamos aproveitar muito bem esse momento de ação de graças para que depois nós possamos levar as bênçãos aqui recebidas para as nossas casas, para as nossas famílias e contagiarmos o mundo com o vírus do amor. É esse o vírus que o mundo precisa. Convido a todos a ficarem de pé e vamos receber a procissão de entrada e o presidente da nossa celebração de hoje, demais co-celebrantes. Temos ali Dom Antônio Augusto, nosso bispo auxiliar. Vamos receber a procissão cantando. Família, como é bom ter família, Deus me deu essa alegria de buscar vivermos tudo em comum. Mais uma vez, família, família, como é bom ter família, dividir as nossas vidas. Se somamos dois ou mais, sempre dá um. Família, como é bom ter família, Deus me deu essa alegria de buscar vivermos tudo em comum. É bom cantar quando alguém mais perto ouve o que cantamos. É bom louvar quando alguém perto da gente também louva. É bom voltar da missão então cumprida e parte da nossa vida com um sorriso vem e abraça o coração. É bom servir tendo alguém que intercede, que olha pro céu e pede que voltemos com a vitória em nossas mãos. Vamos juntos, família, família, como é bom dividir as nossas vidas, dividir as nossas. Se somamos dois ou mais, sempre dá um. Família, família, como é bom. Deus me deu essa alegria de buscar vivermos tudo em comum. Mais uma vez, família, família, como é dividir as nossas vidas. Se somamos dois ou mais,
dois ou mais, sempre dá um. Família, família, como é bom. Deus me deu essa alegria, alegria de buscar vivermos tudo em comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nessa 96ª Semana Eucarística, nossa Arquidiocese se prepara para celebrar a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Reunidos como uma grande família, estamos em unidade com o Congresso Eucarístico Nacional, que tem como tema pão em todas as mesas. E como lema, repartir o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. Todo o Brasil está em unidade, refletindo sobre a dimensão solidária e fraterna da Eucaristia. Nossa Igreja insiste no projeto de Jesus, a partilha da comunhão. Queremos bendizer ao Senhor pelo ano da comunhão arquidiocesana, pois a Eucaristia é o sinal da união de Deus com a humanidade. A Eucaristia nos reconcilia e nos une, alimenta a vida comunitária e gera gestos de generosidade, perdão, confiança e gratidão. Significação de graças, nos educa a primazia do amor e a prática da justiça e da misericórdia, afirmou o Papa Francisco no discurso na Praça de São Pedro aos peregrinos, em 21 de abril de 2018. A Eucaristia é Cristo, pão que alimenta a unidade da Igreja. Nele demos o modelo de comunhão do Filho com o Pai e o Espírito, da cabeça com o corpo. Cantemos juntos, cantemos juntos. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. Com essa Semana Eucarística, iniciamos as comemorações pelos 100 anos do Congresso Eucarístico, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1922, quando a pátria brasileira comemorava o centenário de sua independência. Apresentemos ao Senhor as nossas orações e rezemos pelo nosso país. Que o Santo Sacramento seja adorado, seja adorado e seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos aurir a salvação eterna dessa divina fonte, pois cremos e professamos que Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria e morto por nós na cruz, está realmente presente no sacramento da Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, e em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós. E em parte acredito. Na verdade, convém que haja cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles dentre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto, não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes em que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Palavra do Senhor. O Senhor deu a comer o pão do céu. Aleluia. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, nós não haveremos de ocultar aos nossos filhos, mas à nova geração vós contareis as grandezas do Senhor e seu poder. Assembleia. O Senhor deu a comer o pão do céu. Aleluia. Ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. E lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor. O pão do céu. Aleluia. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou, para o monte que o seu braço conquistou. Juntos. O Senhor deu a comer o pão do céu. Aleluia. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo e espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão, aonde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gastos a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e fazes a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor deu a comer o pão do céu. Aleluia. O Senhor deu a comer. O Senhor. Com a vossa licença, soberano Senhor sacramentado, estamos hoje aqui reunidos para vivermos na Semana Eucarística esse momento dedicado às famílias. Não sei se nós já tomamos consciência, individualmente e também como família, de como Deus pensava em nós faz séculos. Como Deus quis incluir-nos nos seus planos, nos seus projetos, faz séculos. A Semana Eucarística tem como tema o pão em todas as mesas. E Jesus, quando desceu à terra para viver numa família, preparou o local do seu nascimento, Belém, que quer dizer a casa do pão.
já estava pensando desse pão com o qual nós nos alimentaríamos da mesa da Eucaristia. Também, na sua providência, nos faz ser participantes do ano da comunhão da nossa arquidiocese e comemoramos, nesse ano, os 100 anos do Congresso Eucarístico Nacional, que houve aqui no Rio de Janeiro, em 1922. Bem como estamos também às vésperas do Encontro Mundial das Famílias com o Papa e queremos celebrar em todas as dioceses, como foi lembrado no início dessa celebração, e na nossa arquidiocese viveremos esse momento que estamos agora vivendo no dia 23, aniversário do nosso cardeal Dorani. Também será um momento que não é apenas comemorativo, mas por providência de Deus, nós estamos incluídos nessa história da arquidiocese. E às vésperas de um congresso eucarístico nacional em novembro em Recife. Tudo isso não são datas, não são simplesmente motivos de comemoração. São, cada um desses momentos, parte de um plano de Deus. Não sei se até que ponto nós estamos conscientes disso. Que Deus nos inclui na sua providência. Deus conta conosco para que os seus projetos se realizem. E na leitura do Evangelho, há uma pergunta que aquele doutor da lei fez quando Jesus falou que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aquele doutor da lei perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus contou a parábola do bom samaritano. E ao concluí-la, Jesus disse, o próximo é aquele que se dedicou ao homem ferido. Talvez quando a gente lê pela primeira vez essa parábola, quando Jesus pergunta quem é o próximo, quem é? A gente vai pensar, o próximo é o homem ferido. É o homem que foi roubado, maltratado e jogado à beira da estrada. Esse é o próximo que tem que acudir. Mas, surpreendentemente, Jesus fala, o próximo é aquele que teve misericórdia. O próximo é o samaritano. O próximo do próximo é o samaritano. E quando a gente se alimenta do pão da Eucaristia, quando nós somos realmente pessoas centradas e enraizadas na Eucaristia, nós vamos assumindo esse papel do bom samaritano, que não é outro senão Cristo. Também está incluído nos planos de Deus. O nosso próximo é Cristo. Para que a gente possa se aproximar do próximo ferido, maltratado, abandonado. Então é muito interessante que nós percebamos como Deus pensou em nós faz séculos. Desde que nasceu em Belém, casa do pão, quando pensou em nós ao compor as parábolas, Jesus está pensando claramente que a nossa vida tem que estar centrada e enraizada no pão eucarístico, ou seja, em Cristo. Porque em todos os sacramentos nós recebemos as graças que Cristo mereceu para nós. Mas na Eucaristia, a gente recebe o próprio Cristo. O pão descido do céu. Nós recebemos não apenas graças, mas aquele que mereceu as graças para nós. O maior dom que Deus nos deu é o seu próprio Filho. Para que, sendo nosso próximo, nos faça próximo do próximo. Nos faça mais misericordioso. Nos faça mais
ricos em misericórdia. E, mais especificamente, no seio da nossa família. A sua família, que está nesse momento, não só aqui presencialmente, mas também espiritualmente, nessa hora santa dedicada às famílias, a sua família tem que ser muito rica em misericórdia. Vivendo-a dentro da família e desde a família. E um dos atos de misericórdia mais relevantes em todos os tempos, e hoje em dia com mais razão ainda, é justamente sermos misericordiosos com famílias, que também estão como o homem à margem da estrada, famílias feridas, famílias abandonadas, famílias marginalizadas. Essa é a razão pela qual nós temos que nos alimentar de Cristo para sermos o próximo, que é o próprio Cristo, para nos aproximar das pessoas dentro da nossa família e de famílias que estão também machucadas, feridas. E não precisa ser grandes sofrimentos. Não precisa ser grandes contradições e adversidades da vida. A maior ferida que a família padece na atualidade é não estar na igreja. Famílias que não estão na igreja. Que é Cristo também, o corpo místico de Cristo. Que adianta a gente receber o corpo eucarístico de Cristo se nós não cuidamos de famílias que não estão no corpo místico de Cristo? E é preciso ter muito essa consciência que ao nosso lado estão famílias feridas, ou seja, longe da igreja. E nós não podemos ser como levita, como sacerdote que viram aquele ferido e passaram adiante. Não podemos passar adiante de famílias feridas. Não podemos dar as costas para famílias feridas. Temos que fazer como bom samaritano, como Cristo, que se aproxima, que se debruça sobre essa família, que cuida dessa família, que gasta tempo com essa família. Isso é pastoral familiar. Isso é movimento familiar. Isso é o zelo da igreja pelas famílias. E por isso que Cristo se fez pão para nos alimentar e fazer crescer em nós essa grande riqueza da misericórdia. Quando dizem que a igreja é rica, vocês têm que responder que sim, que a igreja é muito rica. É muito rica mesmo, mas não riqueza material, mas sim riqueza espiritual, a misericórdia. E dessa Eucaristia de Cristo aqui presente, flui um rio de misericórdia. Daqui vem, como que simbolicamente, um grande rio para irrigar o Rio de Janeiro, de misericórdia. Para entrar nas casas, não para destruir, como às vezes acontece com as enxurradas, mas para construir laços, reconstruir laços, restaurar relacionamentos, aliviar sofrimentos. Mas esse Cristo que aqui está, ele se torna próximo dessas famílias quando a nossa família, de cada um de vocês, é realmente uma família rica em misericórdia. Por isso que vivemos o ano da comunhão na nossa arquidiocese. Todos nós em comunhão, cuidando daquelas pessoas que estão longe da comunhão da igreja, que estão longe da Eucaristia,
que estão longe da verdade, porque estão feridas, estão abandonadas, estão marginalizadas, e não apenas no aspecto econômico material. Também, mas não exclusivamente. Precisamos também pensar nas pessoas que estão carentes de Deus, e não só do pão, e não só de emprego, não só de condições sociais. Temos que cuidar disso, mas é muito mais do que isso. E a nossa força vem da Eucaristia. A nossa perseverança vem da Eucaristia. A nossa identificação com Cristo vem da Eucaristia. Por isso nós comungamos. Comungamos o corpo de Cristo para cuidar do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Que nos comprometamos hoje, nessa hora santa, com Jesus Cristo aqui que nos preside, para que possamos realmente viver o que Ele nos pediu, colocar o pão, Ele próprio, em todas as mesas, em todas as casas, assim seja. Preces a Jesus sacramentado, de joelhos. Elevemos nossas súplicas ao Senhor, o pão que nos sustenta, dizendo: Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, que nos congregais como irmãos e irmãs, e não desejais que ninguém falte o pão de cada dia. Ensinai-nos a cada vez mais partilhar. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, que és o pão da vida, ensinai-nos a transmitir esta vida nova em todos os lugares por onde passarmos. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, que sois o socorro dos aflitos, ajudai-nos a vencer a nossa indiferença com os pobres e necessitados. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, que nos ensinais com a vossa palavra e o testemunho de vossa vida, iluminai os educadores, professores e catequistas. Rezemos. Ouvi-nos. Senhor, vós que sois o caminho que nos conduz ao céu, fazei que as crianças, jovens e adultos que participam da iniciação cristã percorram o caminho da vida em comunhão com Deus e com os irmãos. Rezemos. Pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, vós que acolhestes todos os que vos procuravam, aquecei o nosso coração para acolhermos com generosidade aqueles e aquelas que mais necessitam do vosso amor e que são um dom para nós. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, concedei a vossa presença àqueles que não o recebem no sacramento eucarístico. Rezemos. Jesus, pão do céu, ouvi-nos. Senhor, vós que sois perdão aos pecadores, dai-nos a graça do arrependimento sincero dos nossos pecados e restabelecei a unidade e o amor a Deus entre nós, na família e na comunidade. Rezemos. Céu, ouvi-nos. Senhor, que sois a companhia dos doentes e pobres, cumulai de profunda alegria e estímulo aqueles que a doença e a pobreza afastou de vós. Rezemos.
Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, concedei ao povo brasileiro, no bicentenário de sua independência, o amor ao vosso coração eucarístico, para que o sentimento de fé, gratidão e patriotismo fortaleçam a unidade, o bem comum e a solidariedade. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, pedimos por todos aqueles que exercem algum poder público, que por vossa graça se consolidem a segurança, a paz e a prosperidade. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, vos louvamos e agradecemos, pois permaneceis conosco através da ação sacerdotal. Cumulai com a perseverança e a devoção eucarística o Papa, os bispos, os padres e também os diáconos, seminaristas e todos os consagrados e consagradas. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, pedimos por todos aqueles que ainda não conhecem a sua presença no Santíssimo Sacramento. Que o amor do povo carioca, a Eucaristia, aumente nos cristãos a fé, a esperança e a caridade. Rezemos. Pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, pedimos por essa semana eucarística e de modo especial por nós aqui reunidos, representando os vários movimentos e pastorais, para que a alegria da sua presença leve comunhão, fraternidade à nossa vida de comunidade. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, vós que acolhestes nascer e crescer no seio de uma família, vos pedimos pelos frutos do 10º Encontro Mundial das Famílias, para que saibamos crescer no amor familiar, que é a vocação e caminho de santidade. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Senhor, vós que acolhestes Orani João Tempesta, por ser vosso servo e pastorear a nossa arquidiocese, concedei-lhes a vossa bênção e proteção, e conservai a sua vida, que é dom para a Igreja. Rezemos. Jesus, pão descido do céu, ouvi-nos. Rezemos a oração oficial para o 10º Encontro Mundial das Famílias. Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para louvar-te e agradecer-te pelo grande dom da família. Nós te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimônio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida e, como pequenas igrejas domésticas, saibam testemunhar a Tua presença e o amor com o qual Cristo ama a Igreja. Nós te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, doença ou por problemas que só Tu conheces, que Tu as sustentes e as tornes conscientes do caminho de santificação ao qual as chamas, para que possam experimentar a Tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos para crescer no amor. Nós te pedimos pelas crianças e jovens, para que possam encontrar-te e responder com alegria à vocação que planejaste para eles, por seus pais e avós, para que sejam conscientes e serem sinal da paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos, que na carne e no espírito Tu confias a eles. Pela experiência da fraternidade que a família pode dar ao mundo, Senhor, concede a cada família
possa viver a própria vocação à santidade na Igreja, como um chamado para ser protagonista da evangelização, a serviço da vida e da paz, em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. Abençoa o encontro mundial das famílias. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento, enquanto preparamos aqui o momento da comunhão, nós pedimos que sejam generosos nas ofertas, porque o santuário é nosso e a manutenção também é nossa. Então, a família reunida é uma graça especial também para o santuário recebê-los aqui. Reunidos em torno do altar, aqui viemos para consagrar a nossa família, os nossos desejos, os nossos projetos ao teu coração. Reunidos em torno do altar, aqui viemos para consagrar a nossa família, os nossos desejos, os nossos projetos ao teu coração. Fazer tua vontade, cumprir teu querer, é este o milagre que queremos ser. Ser Eucaristia, alimento de vida, é cura pra nossa família. Vamos juntos, reunidos em torno do altar. Reunidos em torno do altar, aqui viemos para consagrar a nossa família, os nossos desejos, os nossos projetos ao teu coração. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, pelos meios de comunicação da nossa arquidiocese, convidamos a fazer a comunhão espiritual, aqueles que não podem receber sacramentalmente a comunhão. Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no vosso e na vossa santa presença.
Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que o meu coração vos oferece. À espera da felicidade da comunhão sacramental, quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós. Quero que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós, eu vos amo, assim seja. Cantemos a Jesus sacramentado, cantemos ao Senhor. Deus está aqui, dos anjos adorado, adoremos a Cristo Redentor. Glória a Cristo Jesus, céus e terra, bendizei ao Senhor. Louvor e glória a ti, ó Rei da glória. Amor eterno a ti, ó Deus de amor. Unamos nossa voz à dos cantores do coro celestial. Deus está aqui, ao brilho dos altares, exultemos com gozo angelical. Glória a Cristo Jesus, céus e terra, bendizei ao Senhor. Louvor e glória a ti, ó Rei da glória. Amor eterno a ti, ó Deus de amor. Jesus acende em nós a viva chama. Deus está aqui, está porque nos ama, como Pai, como amigo e benfeitor. Céus e terra, bendizei ao Senhor. Louvor eterno a ti, ó Deus de amor. Adoremos juntos cantando glória a Cristo. Glória. Céus e terra, amor eterno a ti, ó Deus de amor. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério pascal do vosso Filho unigênito, levastes à plenitude a obra da salvação dos seres humanos, concedei-nos que, proclamando com fé a morte e ressurreição, continuamente em nós a graça da vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, os sentidos com Pai cantem louvado ao Espírito, exaltemos na Trindade eterno amor, ao teu uno e trino demos ali. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso cardeal arcebispo, com seus bispos auxiliares e eméritos, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações.
tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gostaríamos de agradecer a presença de Dom Antônio Augusto, que presidiu esta nossa hora santa, e agradecer todos que vieram representando os vários grupos da Pastoral Familiar da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Em nome da Pastoral Familiar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, também gostaria de agradecer a todos, a equipe do Santuário, Dom Antônio Augusto, a todos que estiveram aqui presentes no Santuário de Adoração Perpétua de Santana, também os que nos acompanharam pelo sistema de comunicação da nossa arquidiocese, em especial rezando pelo 10º Encontro Mundial das Famílias, que acontece com o Papa lá em Roma, mas que também acontece em todas as dioceses do Rio de Janeiro. O tema desse 10º Encontro Mundial das Famílias é Amor Familiar, Vocação e Caminho para a Santidade. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais ficamos parecidos com Ele. Então, que nós possamos sempre querer, desejar ardentemente e estarmos pertinho da Eucaristia. Hoje nos reunimos aqui, mas queremos fazer um convite muito especial aos que estão aqui e também aos que nos acompanham, de onde quer que estejam, pela internet, ao grande encontro presencial que nós teremos para celebrarmos o 10º Encontro Mundial das Famílias. Vai ser no sábado, dia 25 de junho, a partir das 8h30, na Catedral Metropolitana de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Será o nosso grande encontro para comemorarmos na nossa arquidiocese o 10º Encontro Mundial das Famílias, dia 25, a partir das 8h30, na Catedral. Teremos missa presidida por Dom Antônio Augusto também, nosso bispo animador, e teremos um momento de testemunho com Aline Venturi, um momento de formação com uma psicóloga convidada, vem de São Paulo, especialmente para o nosso encontro. Ela é psicóloga, professora e mãe de 6 filhos. E vai nos dar o testemunho de como é viver o amor familiar como caminho e vocação da santidade. Vai ser um dia muito especial. E, logo em seguida, nós vamos transmitir a missa lá de Roma com o Papa Francisco. Vai ser um encontro muito bacana, vai ser um encontro muito legal. Todas as famílias são convidadas, não só quem trabalha na pastoral familiar, nos movimentos familiares, todas as famílias são muito bem-vindas nesse dia 25. E, claro, queremos aproveitar também para convidar a todos para a abertura da Semana Nacional da Família, que é talvez um dos momentos mais fortes para celebrarmos a família durante o ano. Dia 13 de agosto, teremos um evento internacional. É o primeiro Congresso Internacional da Teologia da Comida, porque o nosso Deus quer nos alimentar.
Hoje nós vivemos essa experiência, Cristo que se dá como pão descido do céu. É o Core em Rio 2.0, as inscrições estão abertas, queremos nos encontrar no dia 13 de agosto. Dia 12 vai ter um evento para os sacerdotes religiosos e no dia 13 nós nos encontraremos, as inscrições são pelo site coreinrio.com.br. É fácil, é só lembrar que Core é do coração, porque uma comidinha gostosa alegra o nosso coração. E Jesus se entrega de corpo e alma para alimentar o nosso coração. coreinrio.com.br, abertura da Semana Nacional da Família, vai ser presencial e online. Então contamos com vocês. Mais uma vez, muito obrigada e que o Senhor ressuscitado, que nós possamos levar essa alegria para os nossos lares. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, ó, venha, Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer